galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar muito sobre o nosso glorioso Botafogo. Bom, preciso falar sobre alguns assuntos aqui importantes e eles, nesses últimos dias, envolvem Lucas Perry e Adrielson, né? Estamos no meio de uma data FIFA, alguns jogadores do Botafogo aí estão curtindo de folga, né? Hoje tivemos alguns jogadores postando aí que saíram juntos para curtir uns diazinhos aí de férias, entre aspas, né? Porque o próximo jogo do Botafogo é somente na quarta-feira contra o América Mineiro. Amanhã todo mundo volta aos treinamentos, inclusive o Botafogo viaja na terça para Belo Horizonte para enfrentar o América na quarta-feira. Mas eu queria falar do Adrielson e do Lucas Perry, que estão lá na seleção, sobre um assunto que envolve dinheiro. Muita gente acha que futebol, se você tem dinheiro, você é campeão, se você não tem dinheiro, você não é campeão. É claro e óbvio que o dinheiro ajuda. É óbvio. Só que a gente está vendo aí, principalmente dentro desse ano de 2023, que só o dinheiro não basta. Precisa ter competência. Apesar de ser bem óbvio falar isso aqui, para muito clube não é. Tem muito clube que gasta dinheiro aí adoidado aí em posições erradas, jogadores medalhões, né? E o Botafogo foi por um caminho totalmente diferente disso. Apesar do Botafogo ter dinheiro hoje, por conta do John Textor, o Botafogo não saiu gastando milhões e milhões em vários jogadores e achando que somente isso seria o suficiente para que o Botafogo pudesse estar disputando o título brasileiro. O Botafogo não, o Botafogo foi atrás de melhorar as suas análises, melhorar o seu departamento de scout, tudo isso que a gente vem falando aqui há muito tempo com vocês. E o Botafogo vem agora colhendo um pouco do que plantou no ano passado, onde o Botafogo foi fazer algumas contratações de jogadores desconhecidos. Muita gente não entendia muito bem o que o Botafogo estava fazendo. E lá nesse momento em que ninguém entendia como o Botafogo estava indo buscar o Eduardo, lá na Arábia, quando o Botafogo estava indo buscar o Tiquinho, quem é Tiquinho? O quanto que eu ouvi disso é inacreditável. Muita gente perguntava, Medeiros, quem é Tiquinho? Não conheço. E é esse trabalho que é muito importante, que foi feito pelo Botafogo lá no ano passado, que faz o Botafogo hoje estar aí disputando o título do Campeonato Brasileiro. E o Adrielson e o Lucas Perry estarem chegando na seleção brasileira é um orgulho enorme para esse departamento de scout, de análise do Botafogo. Porque eles foram atrás desses jogadores, acreditaram nesses jogadores e agora está dando um retorno aí técnico, né? De eles chegarem à seleção. Então, assim, o Botafogo gastou quanto nesses jogadores? Eu acho que é importante a gente falar isso. E que isso sirva de exemplo. Até para o torcedor parar de ficar cobrando na diretoria do Botafogo e ficar trazendo jogador renomado, jogador medalhão. Às vezes o jogador não quer mais nada com a carreira. Chega aqui só para se aposentar. Né? O Botafogo trouxe uma outra visão agora, que é trazer jogadores em cima de números, em cima de dados. E o Botafogo foi atrás do Lucas Perry, por exemplo, no Náutico. Quanto o Botafogo pagou para ter a contratação do Lucas Perry confirmada? A princípio, quando o Botafogo pegou ele do Náutico, o Botafogo não tinha pago nada. Pegou ele emprestado do Náutico. Ele estava se destacando lá na Série B pelo Náutico, só que o Náutico estava caindo para a Série C. E aí, se a gente como torcedor, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: poxa, o Botafogo vai pegar um goleiro que está caindo para a Série C com o Náutico e vai contratar? Eu ouvi isso no ano passado. Muita gente questionou essa contratação. Mas o Botafogo tinha dados, o Botafogo tinha números de que o Lucas Perry vinha se destacando no Náutico, apesar do time estar em queda. E o Botafogo foi lá, pegou emprestado, apostou, acreditou no trabalho do Lucas Perry, né, e trouxe esse retorno. E aí depois o Botafogo comprou ele por R$1,5 milhão do São Paulo, clube a qual ele pertencia. Né? O São Paulo emprestou ele. São Paulo não via no Lucas Perry chances de ele retornar ao São Paulo para ser titular, para disputar a posição. Então o São Paulo só estava emprestando o Lucas Perry e não via mesmo chances dele retornar ao tricolor paulista. E o Botafogo acreditou, o Botafogo foi lá, pegou, e hoje o Lucas Perry está na seleção brasileira. Isso tudo faz parte, mais uma vez, da análise,
do scout do Botafogo. Já o Adrielson, que é o outro jogador de seleção brasileira, o Botafogo identificou a oportunidade de mercado quando ele colocou o Sport na justiça por falta de salários atrasados. Bateu 3 meses, salários atrasados, pediu rescisão no lateral, conseguiu, ficou livre no mercado. O Botafogo viu no Adrielson uma oportunidade de mercado de um jogador jovem que já teve passagens pela seleção brasileira de base. Na base ele chegou a ser da seleção, estava vivendo um momento não muito legal, saiu do Sport, foi lá para o mundo árabe, voltou, colocou o Sport na justiça, ficou livre no mercado, o Botafogo foi lá e ó, pegou. De graça. De graça. O Botafogo não gastou dinheiro com clube nenhum para trazer o Adrielson, que hoje é jogador de seleção brasileira principal. E aí o Botafogo vai poder ganhar títulos, se Deus quiser, esse título do Campeonato Brasileiro com esses jogadores, e daqui a um pouco o Botafogo vai poder fazer dinheiro vendendo esses jogadores, jovens jogadores, para a Europa. Porque o Botafogo, campeão brasileiro, com esses jogadores na seleção, pode ter certeza que no final do ano vai estar chovendo propostas de times da Europa para tirar esses caras daqui. E não é parar por aí. É o Botafogo pegar esse modelo e replicar para o ano que vem. É continuar fazendo esse trabalho. É continuar evoluindo a equipe de scout cada vez mais. Evoluindo aí a questão das análises, né? Sempre há espaço para melhorar. Sempre há espaço para evoluir. Então é isso que eu penso. Assim, o Botafogo acertou em cheio, né? Não é trabalho de uma pessoa só. Hoje a gente fala muito do Alessandro Brito, né? Que é o head de scout do Botafogo, né? Mas não é só o Alessandro, é o Rafael Rezende, é o Bruno Nossi, são os outros profissionais que tem lá na análise do Botafogo, né? Departamento de análise de mercado, scout, e também ao John Textor, que chegou ao Botafogo acreditando que esse é o caminho do investimento em análise, o caminho do investimento no scout. É isso que vai fazer o Botafogo daqui para frente, começando por esse ano agora, em que o Botafogo está próximo do título brasileiro, e pensando para o futuro, que vai fazer com que o Botafogo consiga ser um time eficiente, um time que dispute títulos gastando somente o necessário. Eu não quero que o Botafogo saia gastando 200, 400 milhões, 500 milhões por ano. Se o Botafogo conseguir montar um time competitivo gastando somente o necessário, tá ótimo. E é isso que o Botafogo vem provando em 2023 e que sirva de exemplo para que outros clubes saibam isso, que não precisa sair torrando dinheiro para montar time bom. Precisa ter análise, scout, precisa ter inteligência.